o Ministério da Educação. E nesse fim de semana acontece a segunda prova. E é sobre esse assunto que a professora Rita de Cássia comenta agora aqui no Manhã Cidade, na coluna Educação na Cidade de hoje. Professora, bom dia para a senhora então, né? Qual a avaliação desse primeiro dia de provas? A gente está sem o áudio da professora. Vamos ligar para ela. Segura a imagem, professora, se puder. Tá pelo celular, é? Chegou? Vamos lá? Então vamos lá. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Nós temos agora, né, a avaliação do primeiro dia de aplicação. Deixa eu ligar para a senhora, porque não tá legal a internet hoje. Vou ligar, viu? Atenda aí. Vamos por telefone. Agora, professora, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Nós estamos, né, na semana após a realização da primeira prova do Enem e temos alguns aspectos a considerar. Como você bem colocou, mais de 70% dos estudantes brasileiros foram realizar o primeiro dia de provas. Foram 26,7% de estudantes que foram realizar. Aqui em Pernambuco, a abstenção foi em torno de 27%. O que é interessante, o que chama atenção no comparecimento, Renata, é em relação à prova virtual. Na prova virtual, a abstenção em todo o país, ela ficou acima dos 40% nos estados. Há estados, inclusive, que ultrapassa os 50%, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que quase chegou a 55%, 54,8%. Então, a edição virtual é algo que merece um certo destaque, uma certa preocupação em relação ao ano que vem, para que seja averiguado por que é que esse estudante não fez essa prova. Esse é um ponto que merece ser destacado. É interessante também dizer que no segundo dia de prova, geralmente tem uma abstenção maior do que no primeiro dia. Isso ocorre porque muitas vezes o candidato não se saiu bem no primeiro dia de prova, teve uma redação que não era aquilo que ele estava esperando. Então, em virtude disso, ele acha que é melhor deixar para o ano seguinte e evitar o estresse do segundo dia, o que não é uma opção muito boa. Porque como nós estamos tratando de áreas distintas, onde agora a gente tratou mais da área de ciências humanas, de linguagem, e no próximo domingo iremos tratar mais das questões relacionadas às ciências da natureza, a questão relacionada às provas de exatas e biológicas, então são provas distintas, com características distintas, e que é interessante que o candidato compareça para que ele consiga averiguar qual é o seu nível relacionado a essa prova. Em relação às críticas, né, e acertos que foram feitas em relação ao primeiro dia de provas, nós queremos destacar o ponto da redação, tratando sobre povos originários. Nós estamos aí em relação a discussões mundiais sobre a proteção dos povos amazônicos, dos povos indígenas como um todo. E tratar sobre povos originários vai fazer com que as pessoas fiquem mais atentas ao que está acontecendo com essas populações no nosso país, tanto no que diz respeito à proteção, como diz respeito a problemas, né? Então, hoje em dia, inclusive as comunidades indígenas, elas estão extremamente atuantes, inclusive no âmbito virtual, levando para o mundo as suas queixas, as suas questões, os seus desejos. Então, quem está aí sintonizado com o que está acontecendo no Brasil deve ter feito uma boa prova. A maioria das pessoas gostaram do tema da redação. Entretanto, também apresentou-se alguns problemas. O banco do INEP, né, que é aquele banco onde eles têm as questões que vão cair no Enem, essas questões, Renata, são elaboradas por professores do Brasil inteiro. Eles fazem uma chamada de professores, os professores se cadastram para fazer essas questões e aqueles que são selecionados, então, vão fazer as questões que vão compor o banco do INEP. Mas algumas questões que foram consideradas de cunho mais ideológico, elas foram retiradas do banco. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu um esvaziamento do banco do INEP. Então, qual foi o problema que repercutiu relacionado a isso? Eu nem vou entrar
em aspectos que são relacionados a temas, mas eu vou entrar a nível de dificuldade. Uma prova bem equilibrada, ela é composta de 3 níveis de questão: questão fácil, questão difícil e questões medianas. E o que foi diagnosticado nessa prova é que as questões medianas foram poucas, então as questões ou eram muito fáceis ou extremamente difíceis. Outra característica que chamou a atenção é que as questões interpretativas, elas eram muito extensas, fazendo com que o candidato perdesse muito tempo. A gente não sabe como é que vai ficar a versão do ano que vem, mas isso não deve se repetir em relação à segunda prova, já que a gente está tratando de aspectos que têm características mais conteudistas. Mas o primeiro dia de prova, né, foi muito exaustivo, baseado nessa situação. É tanto que os cursinhos especializados em soltar os gabaritos relacionados a essas questões, eles tiveram dificuldade em marcar a questão correta, de tão interpretativa que era a prova. Então, a gente crê que, em relação ao ano que vem, isso deve ser repensado para trazer mais objetividade à prova. Mas, segundo dia, está aí a porta. Os candidatos devem permanecer com os cuidados relacionados ao primeiro dia e não esqueçam de se testar, para, de fato, averiguar quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. E para aqueles que não conseguirem ingressar na universidade dos seus sonhos, né, ano que vem poder reestruturar o seu plano de poder atingir esse sonho. Perfeito, professora. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até, Renata. Um abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio Cidade e boa prova para quem vai fazer Enem. Tranquilidade, gente. Agora é a hora de tranquilidade para que se faça aquilo que, de fato, você conseguiu se preparar durante esse período. Então, boa sorte a todo mundo. Muito bem, essa foi a professora Rita de Cássia na coluna Educação na Cidade de hoje, WhatsApp Cidade.